Se você está sentindo que parece que tem algo que não está mais fazendo sentido na sua vida, que a sua vida está parada, está estagnada, eu vou te falar hoje uma coisa que talvez ninguém ainda tenha te falado. E não necessariamente é porque você está fazendo algo errado, alguma coisa errada, mas sim porque tem alguma coisa na sua vida que não está se encaixando, que não faz mais sentido para a pessoa que você é hoje, para a pessoa que você se tornou. E é para entender isso que você clicou nesse vídeo, porque você fez tudo certo. E parando para pensar, quando você para e pensa e olha para trás, você até já pode ter conquistado ou chegado bem perto de conquistar as coisas que você mais queria, as coisas que anos atrás você queria tanto. E daí você chegou lá, você alcançou, só que parece que agora não faz mais sentido. É como se batesse aquele sentimento de ingratidão, porque um tempo atrás você já quis tanto, 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 você fez de tudo para conseguir, você lutou, foi atrás, batalhou, estudou, e agora que você tem, parece que não faz mais sentido, você não está mais feliz com aquilo que você conquistou, com a forma que você vive. Parece que perdeu a graça com o tempo, e aí você começa a se questionar o que você está fazendo de errado para estar sentindo isso, para estar sentindo que na vida que você buscou, a vida que você alcançou não faz mais sentido. Só que o que você não entendeu ainda é que a vida que você alcançou hoje, a vida que você vive hoje, foi construída com a sua mentalidade de anos atrás. Era aquela pessoa de anos atrás que queria tanto chegar até onde você chegou. E a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, ele sempre muda. A cada mês, a cada ano, às vezes a cada semana, a gente sempre muda. A gente vive, começa a frequentar ambientes diferentes, consumir conteúdos diferentes, conhecer pessoas diferentes e o nosso jeito de pensar ele vai mudando. Isso é completamente normal e acontece com todo mundo. E é por isso que você começa a pensar que algo não está mais fazendo sentido, porque a mentalidade que você tem hoje é uma mentalidade completamente diferente daquela pessoa de anos atrás que alcançou o que você tem hoje. Quando eu tinha mais ou menos 17 para 18 anos, tinha uma empresa na minha cidade muito grande que eu queria muito trabalhar lá. Eu sabia que ia me ajudar a evoluir, também porque eu precisava. Muito naquele tempo do salário que eu ia receber lá, já na maioridade, né? Os direitos do CLT, então era tudo que eu queria. Perto da minha casa, muito pertinho, 10 minutos de distância, de ônibus no caso. Então eu sonhava em trabalhar naquela empresa. Só que aí eu fui atrás, eu coloquei currículo, eu acho que eu participei, até cheguei a participar de uma entrevista, só que eu acabei não sendo chamada. Não fui chamada para trabalhar lá, não consegui entrar para trabalhar lá, o tempo passou, arrumei um emprego em outro lugar e deu tudo certo. Só que daí, ano passado, no meu emprego que eu estava, a empresa acabou passando por algumas dificuldades e eu vi que seria necessário arrumar um outro emprego. E daí foi que eu me lembrei dessa empresa que é uma multinacional, né? Daí eu pensei, vou me candidatar à vaga lá e vai que eu sou chamada, né? Fui lá, me candidatei à vaga sem nenhuma expectativa também, até porque eu já tinha um emprego, apesar das circunstâncias. Fui lá, me candidatei, fiz a entrevista também, sem muita expectativa. E o que aconteceu? Eu passei nessa entrevista, fiquei sem acreditar, porque era o meu sonho de anos atrás. Passei nessa entrevista, um mês depois, comecei a trabalhar, mudei de empresa, né? Comecei a trabalhar nessa empresa, na multinacional. E com alguns meses, eu já percebi, acho que no segundo mês, eu já estava me sentindo lá dentro como que, o que eu estou fazendo aqui? Não sei o que eu estou fazendo aqui, por que eu vim para cá? Daí eu pegava o ônibus no caminho, eu ia para lá, e com esse pensamento, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou me esforçando tanto, eu estou me sacrificando tanto para esse salário, não fazia mais sentido para mim. Naquele momento da minha vida, do ano passado para cá, no caso. E nesse mesmo caminho que eu ia pensando isso, eu ia me lembrando, nossa, mas anos atrás, quando eu tinha os meus 18 anos, seria um sonho fazer esse trajeto que eu estou fazendo agora para ir trabalhar nessa empresa. Então, por que agora não faz mais sentido para mim?
trabalhar lá. E é daí que eu parei para entender que anos atrás a minha mentalidade, o que eu queria alcançar realmente era só um trabalho CLT, para cobrir os meus gastos, para eu conseguir comprar minhas coisas, ajudar a minha família, né, adolescente no caso. É tudo que eu queria, um sonho assim, era conseguir um emprego com todos os meus direitos. Eu estaria extremamente feliz se eu tivesse conseguido nessa empresa. Só que 4 anos depois disso, que foi quando eu consegui trabalhar lá, eu já estava com a cabeça, com a mentalidade completamente diferente daquela mentalidade de adolescente. Por isso que aquele emprego não estava mais fazendo sentido para mim. Porque eu chegava lá, olhava para as pessoas, até em cargos maiores, e olhava para a vida delas como era, uma vida, trabalhavam tanto, se esforçavam tanto para ter uma vida praticamente parecida com a minha, que era bem menor, que ganhava bem menos. Então, quando eu parei para observar isso, eu disse, não é isso que eu quero, me dedicar a um trabalho que não vai me fazer chegar onde eu quero chegar. E também porque eu já estava com a mentalidade já de empreender. Eu queria empreender, ser dona do meu próprio negócio, do meu salário depender somente de mim mesma para fazer. Então, por isso que quando eu trabalhava, me esforçava o mês todo, não importava o tanto que eu me esforçasse, ia ser aquele salário que eu ia receber. Então, isso não estava mais fazendo sentido para mim. E já chegou também até a bater um sentimento de ingratidão, como eu falei no início. Porque é como algo que, nossa, mas você queria tanto isso anos atrás e agora que você chegou aqui, você não quer mais. Você está desperdiçando essa oportunidade. Ou então passou alguns meses, eu me segurei alguns meses lá só para eu conseguir me organizar financeiramente e daí eu fui pedir demissão. Mas imagina se eu tivesse continuado lá, só pensando na possibilidade. Imagina se eu saísse dessa empresa, como que não seria? Investir mais tempo na criação de conteúdo nas redes sociais. Pode dar errado, mas também tem uma grande chance de dar certo. E eu vou ficar nessa incerteza? Porque se eu tivesse continuado lá naquela empresa, eu ia simplesmente continuar nessa incerteza, porque eu não tinha tempo para muita coisa. Não tinha tempo para fazer o que eu queria de verdade. A daí imagina se eu tivesse continuado lá, dessa forma, completamente insatisfeita com o que eu estava fazendo, com o que eu estava ganhando, e mesmo assim me segurasse lá. Eu iria continuar como a maioria das pessoas que continuaram lá, ou que trabalha lá há muitos anos, com a vida no mesmo lugar, com a vida parada, estagnada, nada muda. Só vive lá insatisfeito, trabalhando mês a mês só para pagar a conta e só dá para aquilo e mais nada. Com a folga somente uma vez na semana, que não dá tempo para absolutamente nada, iria continuar com essa vida por vários anos e com um sentimento de ingratidão e sem saber por que que eu estava tão insatisfeita, por que que não estava mais fazendo sentido. E isso aconteceu porque dentro desses 4 anos, do período que eu sonhava muito em trabalhar lá, até o período que eu consegui trabalhar lá e não queria mais, isso aconteceu porque eu cresci, eu evoluí, minha mentalidade mudou. E é isso que acontece quando a gente cresce. Você já fez pipoca na panela? Aquelas pipocas caseiras. Você vê que quando a gente coloca o milho e ela começa a se formar, né, começa a estourar a pipoca, ela começa a crescer muito. E já aconteceu muito comigo também, de eu fazer a pipoca, quando eu abria a panela, ela vazava para fora. Por que que aconteceu isso? Porque ela cabia, o milho cabia na panela. Só que quando ele começou a crescer, ele não cabia mais naquele ambiente. Não cabia mais naquela panela. Então ele teve que sair para fora. Se não cabia mais dentro, da mesma forma acontece com a gente. Quando a gente cresce, quando a gente evolui, tem lugares que não nos cabe mais. Tem lugares que não faz mais sentido pra gente, não vai fazer mais sentido pra gente estar lá, não vai caber mais. E esse é exatamente o momento que a gente precisa parar e pensar quem que a gente se tornou e o que que realmente você quer fazer, o que que realmente vai fazer sentido para o você de hoje. Quais são as metas, os objetivos que a sua mentalidade de hoje, que a pessoa que você se tornou hoje, quer realmente alcançar. Mas talvez a sua mudança não precise ser tão radical como a minha, de pedir demissão do trabalho. Mas talvez a sua mudança que seja necessária para você seja começar a criar hábitos novos, acrescentar coisas novas na sua vida, fazer amizade com pessoas diferentes, frequentar lugares diferentes que vai fazer mais sentido com a pessoa que você se tornou. E para resumir esse vídeo, é que talvez não tenha nada de errado com você,
mas sim o problema seja que você evoluiu, que você cresceu, mas continua vivendo, continua com as mesmas atitudes, com as mesmas ações da pessoa que você era antes, da pessoa que você era anos atrás. É que você está preso numa versão sua que simplesmente não existe mais. E esse problema é só uma questão de você parar para entender quem você é hoje, a pessoa que você quer se tornar no futuro e aonde você quer chegar. Porque a pessoa que você era anos atrás foi quem te trouxe para a vida que você tem hoje. E a pessoa que você decidir se tornar hoje é quem vai definir o seu futuro. E se você sente que está perdido, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, começa aqui pelo meu canal. Vem olhar os vídeos aqui do meu canal, que com certeza alguns deles vai te ajudar a dar o primeiro passo, vai te ajudar a evoluir, vai te ajudar a ter mais clareza do que fazer e como começar a fazer. E eu te vejo no próximo vídeo.